Olá e bem-vindos à nossa conversa. O material que a gente tem hoje na mesa são trechos de uma obra que é, sem exagero, um dos pilares da civilização ocidental, as histórias de Heródoto. Muitos o conhecem, né, pelo apelido de pai da história. Mas a ideia aqui não é fazer uma análise acadêmica, longe disso. Não, de jeito nenhum. O pedido foi para conversarmos sobre esses textos como se estivéssemos, sabe, numa mesa de bar, tentando entender por que essas histórias, de quase 2.500 anos atrás, ainda fisgam tanto a gente. Exatamente, o objetivo é esse. E essa história dele ser o pai da história já é interessante, né? Não é só porque ele foi o primeiro a anotar as coisas. De forma alguma. O que torna ele tão especial é o método. A própria palavra grega história, na verdade, significa investigação. Ah, boa. Ele não se contentava em só narrar um evento. Ele viajava, ele conversava com as pessoas, coletava diferentes versões. Os persas dizem isso, mas os fenícios contam de outro jeito. Ele estava investigando as causas, os porquês. Isso era revolucionário. Então ele nos convida a pensar junto, né? Perfeito, vamos mergulhar nisso então. Temos contos sobre reis absurdamente ricos, oráculos enigmáticos Costumes que parecem de outro planeta. e guerras numa escala monumental. Vamos tentar desempacotar isso. Por onde a gente começa? Eu acho que a história do Creso é o ponto de partida ideal, não acha? Sem dúvida. Creso, o rei da Lídia. Um homem tão rico que o nome dele virou sinônimo de riqueza. A partir daí ele faz o que qualquer pai desesperado faria. Tenta controlar o incontrolável. Tira o filho do exército, confisca... Esconde todas as armas pontiagudas do palácio. Basicamente, o coloca numa bolha para protegê-lo. Numa bolha, exatamente. E é aí que Heródoto já nos apresenta um dos seus grandes temas, a ironia trágica do destino. O próprio filho, se sentindo humilhado, sabe, por ser tratado como covarde, Claro. convence o pai a deixá-lo participar de uma caçada. Um javali gigante que estava aterrorizando a região. E o argumento dele é perfeito, do ponto de vista lógico. É impecável. Pai, um javali ataca com presas, não com uma ponta de ferro. Não há risco. Exato. É de uma ingenuidade que corta o coração. E, claro, o destino encontra um jeito. O homem que Creso designou para proteger o príncipe, um sujeito chamado Adrasto, Que já tinha um passado trágico, inclusive. pois é, ele atira a lança para matar o javali, erra o alvo e acerta fatalmente o filho do rei. A profecia se cumpre da forma mais cruel e inesperada possível. A ponta de ferro era a da lança do protetor dele. Quanto mais Creso tenta controlar o destino, mais espetacularmente ele lhe escapa por entre os dedos. É uma história brutal e o que essa tragédia parece fazer com ele é alimentar uma espécie de arrogância, uma necessidade de provar que ele ainda estava no controle, não é? Exatamente. E isso nos leva direto ao conceito grego de hubris. É uma palavra difícil de traduzir, mas essa mistura de orgulho excessivo, arrogância. Uma insolência contra os deuses, quase. Isso, Creso, em sua dor e riqueza, acredita que pode dobrar o mundo à sua vontade. E é com essa mentalidade que ele decide consultar os oráculos para saber se deve atacar o Império Persa. E a resposta que ele recebe do oráculo de Delfos é talvez a frase mais famosa de Heródoto. Se atacar os persas, destruirá um grande império. Para um rei, cheio de hubris como ele, só tinha uma interpretação possível, né? Claro, ele nem piscou. O grande império a ser destruído só pode ser o dos persas. Só que o oráculo, com sua sabedoria ambígua, estava correto. O grande império que ele destruiu foi o seu próprio, a Lídia. Heródoto mostra que os sinais estão lá, mas a nossa arrogância funciona como um filtro. A gente só vê o que quer ver. Falamos de reis, destino, hubris, mas uma das coisas que mais me surpreende em Heródoto, e que os trechos mostram muito bem, é quando ele para a narrativa da guerra e vira quase um antropólogo. Ah, sim. Ele tem uma curiosidade genuína, quase infantil, pelos costumes dos outros povos. É uma das suas características mais marcantes. A passagem sobre o rei persa Dário é o melhor exemplo disso. Dário decide fazer um experimento cultural no palácio dele. É fantástica essa parte. Ele chama alguns gregos e pergunta na frente de todo mundo: quanto vocês querem em dinheiro para comer o corpo de seus pais quando eles morrerem? A reação dos gregos é de puro horror, claro.
Para eles, o sagrado era a cremação, purificar o corpo no fogo. Dá para imaginar a cena. Então, Darius é um grupo de indianos de uma tribo chamada Kalatianos, para quem o costume sagrado era justamente o canibalismo funerário. Um ato de honra, para eles, exato. E Dário pergunta, quanto vocês querem para queimar o corpo de seus pais? A reação deles é de igual horror. Eles gritam para o rei parar de falar uma coisa tão terrível. É impressionante. E a conclusão de Heródoto, citando o poeta Píndaro, é: o costume é rei de tudo e de todos. É uma visão de relativismo cultural que é extremamente moderna para a época. Totalmente. Para a maioria dos gregos daquele tempo, o mundo se dividia em gregos e bárbaros, né? Sim, bárbaro era todo mundo que não falava grego, mas Heródoto transcende isso. Ele olha para os egípcios, por exemplo, e descreve com fascínio como eles parecem fazer tudo ao contrário. As mulheres vão ao mercado, os homens tecem em casa, escrevem da direita para a esquerda. Ele não julga, ele só descreve. É diferente. E tem aquela observação curiosa sobre os crânios, não é? Sim. Ele diz que, num campo de batalha, notou que os crânios dos egípcios eram mais duros que os dos persas. E a explicação que ele ouviu Foi que os egípcios raspavam a cabeça desde crianças e viviam sob o sol forte, o que fortalecia o osso, já os persas usavam chapéus e turbantes. Se é científico ou não é outra história. Mas o que importa é a curiosidade dele, né? A busca por uma explicação. E essa imersão na cultura alheia nos dá outra história fantástica, a do rei egípcio Amasis. Ah, essa é ótima. Amasis era um plebeu que virou rei e por isso era desprezado pelos nobres. Como que ele resolveu esse problema? Com uma aula de psicologia social. Ele pegou o bacio de ouro, que usava nos banquetes, um objeto onde ele e os convidados lavavam os pés, cuspiam. Até urinavam, diz o texto. Isso. Mandou derreter e forjar uma estátua de um deus. Peraí, ele transformou o penico de ouro do palácio numa estátua sagrada? E o povo? O povo, sem saber da origem, passou a adorar e venerar a estátua. Depois de um tempo, Amasis reuniu os nobres, contou a eles a origem do ídolo e fez a analogia. Eu sou como esse bacio. Exatamente. Antes eu era um homem comum. Agora sou seu rei. E vocês devem me dar a mesma honra e respeito que dão a esta estátua. É genial. E hilário. E essa ideia de que a inteligência supera a força bruta não fica só na política, né? Heródoto aplica isso o tempo todo nas histórias de guerra. Com certeza. É outro tema central dele. A história de Trasíbulo, o tirano de Mileto, é um exemplo curto e perfeito. A cidade dele estava cercada há anos, a comida acabando. Situação desesperadora. E quando o exército inimigo manda um mensageiro, esperando encontrar gente morrendo de fome, Trasíbulo tem uma ideia de mestre, uma aula de guerra psicológica. Ele ordena que todo o grão que ainda restava seja empilhado em praça pública. E mais, manda que todos os cidadãos comecem a festejar e beber como se não houvesse amanhã. O mensageiro vê aquela cena de abundância e volta correndo para o rei dele. E o relatório deve ter sido inacreditável. Majestade, eles não estão nem perto de passar fome. Tem tanta comida que estão fazendo festas. O rei inimigo, convencido de que o cerco seria inútil, desiste e assina um tratado de paz. Tudo baseado num blefe. É a astúcia vencendo um exército inteiro. E se essa é a versão micro, a versão macro é a grande invasão da Grécia por Xerxes, o rei persa. Aí a gente chega numa escala que a mente quase não consegue processar. A descrição que Heródoto faz do exército de Xerxes. A imagem dele bebendo rios inteiros até secá-los por onde passava é um exagero, claro, mas é uma imagem poderosíssima. É uma hipérbole para a gente sentir o pavor dos gregos diante daquela força da natureza, um poder que parecia invencível. E é por isso que a vitória grega, segundo ele, não veio da força, mas da inteligência. O episódio da muralha de madeira é o exemplo perfeito. Certo. Os persas estão avançando e os atenienses, em pânico, consultam o oráculo de Delfos e recebem outra resposta enigmática. A salvação estaria na muralha de madeira. Como que você interpreta uma coisa dessas no meio do caos, né? A cidade se dividiu. Os mais velhos,
mais conservadores, interpretaram literalmente. A muralha era a antiga cerca de madeira da Acrópole. A sugestão era se trancar ali e rezar. Uma estratégia suicida, basicamente. Parece que sim. Mas o general Temístocles, um político brilhante, ofereceu uma interpretação radicalmente diferente. Muito mais ousada. A nossa muralha de madeira não é uma cerca, são os nossos navios. O oráculo está nos dizendo para abandonar a cidade e levarmos a guerra para o mar. Isso deve ter sido uma das decisões mais difíceis da história. Abandonar a própria cidade, as casas, os templos. E confiar tudo numa frota naval contra um inimigo muito superior. Foi uma aposta gigantesca. Mas, segundo Heródoto, foi essa interpretação, essa vitória da inteligência estratégica que permitiu aos atenienses vencer a Batalha de Salamina e salvar a Grécia. A mente vencendo o músculo, de novo. Sempre. Então, no fim das contas, o que a gente tira de tudo isso? Temos histórias sobre um destino do qual não se pode escapar, sobre como nossos costumes são relativos. E sobre a astúcia sendo uma arma mais poderosa que um exército. É muito mais do que um simples livro de história. Com certeza. O que Heródoto está fazendo é uma investigação profunda sobre a condição humana, sobre o que motiva as pessoas e as nações. Medo, ganância, honra e principalmente a arrogância. E o método dele de sempre apresentar os dois lados é um convite constante ao pensamento crítico. Ele não quer que a gente só saiba o que aconteceu, ele quer que a gente pense sobre por que aconteceu. E isso me traz de volta aquela ideia da hubris. Ele mostra Creso, depois Xerxes, gigantes em seu poder, ambos levados à ruína por essa arrogância. Sim, uma ideia que se repete é que o divino sente inveja e tende a abater tudo que cresce demais, cortar o prego que se destaca. Exato. E a questão que fica pra gente, leitores de hoje, e talvez seja uma boa reflexão para fechar, é a seguinte. Será que isso deve ser lido como uma crença literal em deuses ciumentos que punem o sucesso? Ou seria uma metáfora muito mais sofisticada e atemporal sobre uma lei da política e da natureza humana, a de que o poder excessivo, o sucesso sem limites e a arrogância que vem com eles carregam dentro de si as sementes da própria destruição?